Olá, eu me chamo Luciane. Este é o meu primeiro vídeo aqui para o YouTube e eu escolhi trazer como tema o meu relato da minha experiência com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. E eu escolhi trazer esse tema porque na minha época, quando eu estava estudando, fazendo o caminho das palestras, prestes a pedir a minha primeira RH, os vídeos de outras pessoas me ajudaram muito. Então, quando eu não estava estudando o professor Hélio Couto, eu estava ouvindo os relatos, inclusive me ajudaram a escrever os meus pedidos, a me inspirar. Então, não teria como ser diferente meu primeiro vídeo para o YouTube também ser um relato da RH. Deixando claro que eu não faço parte da equipe do professor Hélio Couto, eu não falo em nome do professor, esse é um relato pessoal da minha experiência. Então, como que eu conheci o professor Hélio Couto? Eu já vinha nesse caminho de terapias holísticas, em me interessar por expansão da consciência, desde 2018, 2019, mais ou menos. Mas eu conheci o professor Hélio Couto em 2022, finalzinho de 2022. Quem falou dele para mim foi a minha tatuadora, que fez esta tatuagem. Eu precisei fazer uma tatuagem para conhecer o professor. Num papo holístico, que ela também gosta desses assuntos, ela me falou o nome dele. Eu falei assim, eu gosto de fulano, gosto de Beltrano, eu assistia bastante o professor Laércio Fonseca na época, e ela disse, o Hélio Couto, eu gosto muito do Hélio Couto, eu não conhecia, e o nome dele ficou na minha cabeça, por dias. E aí foram dias corridos, e passou uma semana e aquele nome ficou na minha cabeça. Eu resolvi procurar no YouTube, caí na palestra Jesus Cristo, comecei a assistir, e daquele dia eu não parei mais. Eu terminei aquela palestra sabendo que eu queria fazer RH. Não sabia nem direito o que era ainda, mas eu queria fazer aquilo. Então eu comecei o caminho das palestras, estudei e fiz o caminho das palestras 1, o caminho das palestras 3 e li o livro Mentes Informadas. Até eu lembrei, enquanto eu estava pensando, né, na trajetória, na época, que eu gostei muito, porque no início era tudo muito confuso, que foi o meu primeiro contato mais a fundo com a mecânica quântica. Então, o professor fala, às vezes, alguns termos complicados, ele fala do experimento da dupla fenda, do Shirodiji, lá do gato, e não sei o que o gato tá vivo, o gato tá morto. E no início era tudo muito confuso, e eu lembro que lá no meio do caminho das palestras tem uma palestra que ele fez para as crianças. E aquilo me clareou o mundo, assim, eu amei aquela palestra, porque aí parece que eu comecei a entender melhor as coisas, e eu levei ao todo 9 meses para fazer todo esse estudo. Então eu comecei bem no finalzinho de 2022, e em setembro de 2023 eu terminei de ler o livro, que foi a última coisa que eu fiz, e no dia 7 de setembro de 2023 eu mandei um e-mail para o professor Hélio, pedi direto para ele, pedindo informações de como seria, né, para fazer o pedido da onda. E aí eu anotei algumas datas aqui para não me perder, então eu vou olhar para baixo, que meu computador está aqui. O professor me respondeu rápido, tá? Em 2 dias. Sempre que a gente manda um e-mail, no e-mail do professor, ele vem uma resposta automática, de que você, né, deve aguardar, que ele vai te responder, e é ele mesmo que responde. Então, no dia 9, ele me respondeu com as instruções, e você vê que realmente ele lê o seu nome, porque ele responde para você, porque ele colocou Luciane, aqui é o professor Hélio Couto. E aí ele manda todas as instruções, são bem grandes as instruções. No dia 9, que foi o dia seguinte, eu enviei o meu pedido. No dia 12, ele respondeu que tinha recebido o meu pedido. Então, 2 dias depois, ele já respondeu que tinha recebido o meu pedido e que começaria a fazer a minha onda. E no dia 13, no dia seguinte, eu recebi a minha primeira onda. E como que é esse áudio, né? O áudio, ele é mascarado, tem um som de mar, assim, no fundo. E como o professor mesmo diz, né? Na verdade, não, ali é só uma máscara anti-pirataria, mas o áudio mesmo que foi feito para você, né, que contém as informações dos pedidos que você fez da sua ressonância, eles estão em outra dimensão. E como que foi a experiência, né, de tocar a primeira vez a minha onda? A primeira vez que eu toquei a onda, eu senti muito o meu cardíaco expandir. Foi uma sensação assim de plenitude, de completude. Realmente assim você sente que tem algo diferente acontecendo em você. Sobre catarse, eu não tive grandes catarses na primeira onda. Na verdade, durante a primeira onda eu não tive nenhuma. Eu tive uma dor de barriga muito forte, coisa que eu não costumo ter, entre os dias ali que ele estava fazendo a minha onda. E eu vi em vários relatos que as pessoas tinham isso também. Quando ele recebia o pedido e confirmava que a sua onda estava sendo, né, confeccionada, que as pessoas começavam a ter catarse. E eu tive um dia que eu fiquei bem mal, assim, de dor de barriga mesmo. Dor de barriga, piriri,
coisa que não é comum acontecer comigo. E aí depois eu fui entender que aquilo foi uma limpeza. Então eu passei por uma limpezona física, mas durante a onda, né, os 90 dias ali, toda a primeira onda, eu não tive nenhum outro tipo de catarse. Eu separei aqui os meus pedidos da primeira onda. Eu vou fazer uma leitura breve, vou comentar aqui alguns tópicos. Foi muito difícil para mim não fazer pedido de casa, carro, apartamento. Não colocar questões materiais. Então, sim, eu fiz isso também, não tão detalhado assim, mas eu coloquei questões materiais e eu resolvi fazer essa leitura justamente porque na minha época, quando eu estava me preparando para fazer RH, para mim foi muito importante assistir relatos e também pessoas que liam os seus pedidos para me inspirar em como escrever. Então, eu assisti muito desses vídeos e resolvi fazer a minha contribuição aqui também. Vamos lá, eu vou olhar para baixo para ler aqui. Todas as ondas, tá? Eu coloquei no primeiro pedido a frequência harmônica de buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais o será acrescentado. Todas. Essa sempre comecei, em todas as ondas eu pedi a manutenção dessa informação. Capacidade de soltar o controle e deixar a centelha divina atuar em minha vida. Proteção espiritual, unificação com o todo, salto de consciência, limpeza do ego, alinhamento dos chakras. Paciência para entender que cada coisa virá no seu tempo e confiar no todo. Isso eu posso já adiantar que sim, deu certo, porque eu tive paciência. Tiveram coisas que levaram alguns anos para se realizar, tem coisas que ainda estão a caminho de se realizar, e outras que eu pedi na época nem fazem mais sentido hoje, mas a paciência veio, sim. Isso eu posso dizer com certeza. Capacidade para resolver os problemas da matéria, para ter paz de espírito e, sem essas preocupações, buscar a iluminação. Capacidade e recursos para fazer o bem ao próximo. Limpar autossabotagem, resistências, crenças limitantes de falta de merecimento e inferioridade. Parar de vibrar escassez, isso é um exercício diário. Capacidade de co-criar minha realidade também é um exercício diário, porque sim, nós somos capazes. Não ter medo do crescimento, eu tinha muito. Parar de ver a vida que desejo como uma utopia e acreditar que é possível ter realização, estabilidade financeira e felicidade no amor. Equilíbrio das energias yin e yang, isso eu acho importantíssimo pedir. Ter alegria genuína, magnetismo pessoal, criatividade, boa memória, boa comunicação, agilidade mental, foco, equilíbrio emocional e disposição física. A maioria das coisas sim, tá? Gente, não é automático, não a gente tem que sempre lembrar que a RH, ela te dá uma informação, você tem uma onda de informação disponível no seu campo. Cabe a nós utilizá-la. Então, se a gente não fizer a nossa parte, de nada adianta. E muitas das coisas aqui sim, inclusive boa comunicação, porque eu estou aqui falando, nessa época, eu nem cogitava falar na internet, tá? Então, hoje eu já crio algum conteúdo para as outras redes e estou vindo aqui para o YouTube. Ter disciplina para dormir e acordar cedo, isso era difícil para mim e melhorei muito. Ser pontual, administrar bem o meu tempo, foco para leitura, nossa, essa disparada, muito, tá? Eu tinha muita dificuldade de ler e posso dizer que, assim, pelo menos um livro por mês vai. Antes não ia, de jeito nenhum, se não mais, tá? No último ano, acho que eu devo ter lido uns... Eu vou chutar perto de uns 20 livros, tá? Porque a última vez que eu contei, já estava em 15 e era lá por agosto. Então, eu acredito que sim. O que é um marco para mim, que eu sempre gostei de ler, mas eu procrastinava. Então, foco para leitura, foco para estudar, muito também. Eu também procrastinava e sim, tenho hoje foco para estudar e adquiri muito esse foco. Praticar atividade física, já era mais fácil, mas eu tenho também bastante essa disciplina e continuo com ela. E alimentação saudável. Vibrar gratidão, amor, sabedoria e inteligência. E eu acho que a inteligência é muito sobre a gente se sentir inteligente. A gente é inteligente, mas às vezes a gente não acredita ser.
Rejuvenescimento, eu coloquei em todas as zonas, o professor falou que podia colocar, eu coloquei. Eu tenho 40 anos, faço 41 daqui a alguns dias, acho que sim, acho que tem funcionado. Ter saúde física e boa imunidade. Eu coloquei algumas questões mais pessoais de saúde também. Na época, tinha muita dor de cabeça, realmente eu não sei mais o que é dor de cabeça, é bem raro. Vez ou outra, só cansaço, trabalhar o dia inteiro na frente do computador, sabe? Daí acontece, mas não tenho mais, não sei mais o que é ter enxaqueca, que eu tinha bastante na época. E melhora na acne. Na época eu estava com uma crise enorme de acne, rosto cheio de espinhas e tudo mais, e realmente eu tive uma grande melhora. Que mais? Vamos lá. Parar de descontar carência emocional na alimentação. Eu fazia isso muito com doce. Às vezes dá uma escapada ainda, mas nada mais como era antes. Endorfina, serotonina e cortisol equilibrados. Isso dos hormônios, eu li no livro das Mente Informadas, ele fala, se eu não me engano é nesse livro, porque eu li alguns outros do professor Hélio, mas em algum dos livros ele fala sobre a importância da gente pedir isso, né, de colocar também na onda e ter esses hormônios equilibrados, então eu colocava sempre nos meus pedidos. Curar o que precisa ser curado no meu campo vibracional para atrair um amor ideal e disponível para um relacionamento sério. Levou um tempinho, mas sim, na época eu estava solteira, eu já estava solteira há um bom tempo, hoje eu estou num relacionamento, mas levou um tempo, eu tive que curar bastante coisa. Então, não pensem que tudo vai vir magicamente de uma hora para outra. Eu acho que se eu puder dar um relato aqui no meio, assim, que é o principal que eu posso dizer é foque em se curar e não necessariamente em receber. Primeiro se cure. Eliminar bloqueios emocionais à prosperidade, administrar bem meu dinheiro e saber poupar, ter mente próspera, abundante e potencialidade para ganhar dinheiro. E aí eu coloquei algumas questões aqui na época que eu estava atuando com radiestesia, com terapia holística, então coloquei algumas coisas relacionadas a essa atuação. Hoje eu não estou mais, eu acabei mudando de um pouco o foco. Eu tenho estudado neurociência e eu gravei meu próprio curso de uma técnica de reconsolidação de memórias, que realmente foi algo que foi um divisor de águas na minha vida. Então, na época eu coloquei as questões de radiestesia, hoje já não faz mais sentido, mas na época sim foi bom. E também na época, que hoje também não faz mais sentido, eu estava estudando para um concurso público, eu sou servidora pública, e eu estava estudando para um outro concurso que para ganhar mais, para ter um salário melhor e tudo mais, mas confesso que não me dediquei tanto quanto deveria, e eu coloquei as matérias que caíam, né, as ementas do concurso público, eu coloquei na RH. Eu coloquei lá para o professor que eu estava estudando, que eu ia fazer aquela prova, né, eu coloquei a data da prova, e que eu colocaria os conteúdos, mas que eu tinha consciência de que não era automático, que eu precisava estudar. Então, com total consciência, não passei no concurso, mas foi realmente com total consciência de que eu não fiz a minha parte. No pedido da próxima onda, o professor manda um questionário, que ele mesmo diz que não é uma coisa que você vai necessariamente prestar contas para o professor, mas é uma autorreflexão. Então, são perguntas que fazem você refletir, que você vai escrever bastante, que vai fazer uma reflexão realmente interior de como que foi aquele processo, né? E o que você fez, principalmente por si mesmo, qual foi a parte que você fez, né? Em relação aos seus pedidos. E se você está fazendo a sua parte. E aí sim você pode fazer o seu próximo pedido. Então, os próximos pedidos de onda, né? O primeiro você faz lá o pedido, responde também um questionário, e nos próximos você vai fazer uma avaliação daqueles 90 dias anteriores e vai escrever os seus pedidos da próxima onda e continuar o processo. Então, se você está nesse processo de pedir a sua RH, de estudando o caminho das palestras e está buscando alguma inspiração, eu espero que esse vídeo possa te ajudar, assim como os que eu assisti na minha época me ajudaram. Eu pretendo no próximo vídeo fazer o relato das próximas ondas, então da segunda, terceira e a quarta. No momento não estou fazendo ressonância harmônica, vou explicar por que também, mas pretendo retomar em algum momento, ainda não sei quando, e convido a se inscrever aqui nesse canal. Esse é o primeiro vídeo, mas eu pretendo continuar gerando conteúdo aqui para o YouTube, fazer o relato das próximas ondas, mas também trazer outros conteúdos, outros materiais que eu estudo sobre expansão da consciência, neurociência, física quântica, que hoje em dia, assim, com muito estudo, eu já consigo eu mesma ensinar também e falar sobre esses assuntos que eu amo, eu realmente gosto muito. E deixa seu comentário aqui, em que estágio você está,
que se você ficou até aqui nesse vídeo, você tem interesse sim, provavelmente na RH. Se você está estudando, se já fez seu pedido, se está no caminho das palestras, se já leu o livro, se tem alguma dúvida, se quer saber alguma informação a mais, até para eu me inspirar para o próximo vídeo. É muito legal essa troca de experiências entre os ressonantes, e normalmente a gente anda um pouco solitário no nosso meio, então a internet acaba fazendo com que a gente se conecte com pessoas, né, que vibram também nessa energia do professor Hélio Couto. Então comenta aqui que eu vou adorar saber as experiências de vocês e a gente fazer trocas e conversar.